Napoli, depois de ter quebrado um jejum de 33 anos voltando a conquistar o campeonato italiano em maio de 2023 e de forma muito tranquila, eu não esperava que na temporada seguinte, que foi a última, os napolitanos iam manter esse altíssimo nível, mas ao mesmo tempo eu não esperava uma derrocada tão grande ao ponto de nem conseguir se classificar para a Conference League. A explicação para esse grande declínio se passa bem além da queda de rendimento de alguns jogadores, mas também das escolhas de comando técnico. Você está no canal Sala de Futebol, eu sou o Fabrício, e hoje vamos debater sobre a grande derrocada do Napoli e o que esperar do Antônio Conte no comando dos napolitanos. Para não ter um futuro parecido com o Ranieri no Leicester, que após conquistar um título surpreendente foi demitido na temporada seguinte, Luciano Spalletti, após conquistar o Scudetto com o Napoli de maneira avassaladora, com 90 pontos, apenas 4 derrotas e liderando o campeonato por 34 rodadas, ou seja, um título mais que incontestável, Spalletti resolveu sair alegando que precisava de descanso e que não treinaria ninguém durante um ano. Não foi isso que aconteceu. Cerca de 2 meses depois, ele assumiu o comando da Itália. Para o lugar dele foi escolhido Rudi Garcia, e não é querendo ser engenheiro de obra pronta, mas logo de cara eu não gostei dessa escolha. Não só eu, mas como boa parte da torcida napolitana. Ele foi muito bem lá no Lille em 2011, conquistando a Ligue 1, tendo um jovem Hazard como destaque. Após isso foi para Roma, ficando 2 anos e meio. E eu considero como um bom trabalho. Depois da Roma ele voltou para a França para treinar o Marseille e o Lyon, que ao meu ver ele fez o que dava com esses times, porque não tinha condição de disputar o título com o PSG. E o último clube dele foi ao Nasser da Arábia Saudita, treinando por apenas 26 jogos, sem também ganhar nenhum título. Vocês viram, né? Que ele não é um treinador muito vitorioso. Isso não significa que o treinador que não é campeão é um mau técnico. O Gasperini foi ganhar seu primeiro título de sua carreira só agora com 66 anos de idade, e todos sabemos do seu grande trabalho, que eu conto num vídeo dedicado a Atalanta e o Gasperini. O link está aqui na descrição. Mas voltando para o Rudi Garcia e a escolha de técnico do Napoli, ao meu ver eles tinham que tentar um treinador com a marca de campeão, como Luiz Henrique, por exemplo. Ou se fosse alguém que não é vencedor, deveria ter ido alguém da nova geração, como Thiago Motta ou De Zerbi. Perceberam que o Rudi Garcia não se encaixa em nenhum desses grupos de técnico experiente e vencedor ou jovem e não vitorioso. E o argumento derradeiro para não contratar ele é sua fama de não ser uma pessoa de bom relacionamento com o grupo, como vocês estão vendo aí em declarações contra ele, como a do Juninho Pernambucano na época em que ele era diretor do Lyon e o Rudi Garcia era o técnico. A passagem dele pelo Napoli se encerrou depois de uma derrota para o Empoli, dentro de casa por 1-0, numa trajetória de apenas 16 jogos, com 8 vitórias e 4 derrotas. Isso era meio de novembro. O campeonato italiano estava na 12ª rodada e a fase de grupos da Champions estava encerrando. Com isso, o próximo treinador que chegou, que foi o Mazzarri, o pensamento já era de salvar a temporada, tentando ficar no mínimo em quinto para se classificar para a próxima Champions. Mas é aquela frase, né? O que começa mal vai terminar mal. E o Walter Mazzarri, que já tinha treinado o Napoli e ganhado uma Copa Itália em 2013 com os napolitanos, já na sua segunda passagem, ele conseguiu ser pior que o Rudi Garcia, tanto em resultados quanto em rendimento. Apenas 6 vitórias em 17 jogos, com o time jogando um futebol bem abaixo, chegando a tomar 4-0 do Frosinone em casa. Frosinone que foi rebaixado, hein? Eu achei que o Mazzarri ia ficar até o fim da temporada, mas eu me enganei. E após a derrota para o Genoa, a 25ª rodada do italiano, ele saiu. Era apenas a 6ª rodada do retorno e o atual campeão do Calcio já ia para o seu 3º treinador na temporada. Não tinha como isso dar certo. Por fim veio o Francesco Calzona, que foi auxiliar no tempo de Spalletti e Sarri no próprio Napoli, e a função dele era de tampão mesmo, conduzir o time até o fim da temporada e quem sabe beliscar uma Europa League ou uma Conference League, algo que sabemos que não aconteceu. Para vocês terem noção, o Calzona continuou no comando da Eslováquia, conciliando com o Napoli. Foi uma espécie de Fernando Diniz italiano, que atuou pelo Fluminense e pelo Brasil ao mesmo tempo. O Calzona teve 16 jogos no comando, o time chegou a dar uma melhorada. Eu achei que eles iriam ao menos ficar em sexto, por ali, né? Mas não. Nos últimos 7 jogos de campeonato italiano, o Napoli venceu nenhum jogo, empatou 5 vezes e perdeu outras 2 vezes. Um fim de temporada melancólico para o atual campeão do Scudetto, com a 10ª colocação, longe de qualquer competição europeia. Puxando de memória aqui, a última grande derrocada assim após um título, que eu me lembro, foi o Chelsea, que ganhou a Premier League em 2015 com Mourinho, mas que na temporada seguinte foi um desastre, terminando também em 10º lugar,
numa temporada também de trocas de comando e turbulenta assim como o Napoli. E aqui vai uma grande coincidência. Quem assumiu o Chelsea após essa temporada desastrosa foi o Antônio Conte, que é o mesmo treinador que vai comandar o Napoli a partir de agora. Será que ele vai ter o mesmo sucesso que teve nos londrinos? Sobre isso e seus últimos trabalhos é o que eu vou destrinchar agora. Diferentemente dos 3 treinadores que comandou o Napoli no último ano, o Conte é vencedor. Foi campeão italiano pela Juve e pela Inter, campeão inglês pelo Chelsea, além de comandar a Itália na Eurocopa de 2016. Mas assim como o Rudi Garcia, o seu temperamento, o seu relacionamento conturbado com seus jogadores também é uma marca do Antônio Conte. Seja na briga com o Diego Costa no Chelsea, em que o Conte alegou que o atacante não estava com a cabeça nos Blues e comunicou por mensagem de texto que ele não seria utilizado, algo que enfureceu a direção e posteriormente foi o motivo de mandar o técnico italiano embora por justa causa. Ou no Tottenham, por exemplo, que criticou os jogadores na entrevista coletiva após o empate de 3-3 contra o Southampton em março de 2023, falando que os jogadores são egoístas e não jogam com o coração, parecendo que falta vontade de jogar futebol, completando ainda que essa é a história do Tottenham e que o dono está lá há 20 anos e nunca ganhou nada. Após isso, não tinha nenhum clima para a sua continuidade no cargo. Eu admito que pode ter sido um pouco duras as críticas, mas o que o Conte falou sobre o Tottenham faz um pouco de sentido sim, hein? Então vamos ver como vai ser o temperamento dele no Napoli, principalmente o relacionamento com o presidente do clube, que é o Aurélio De Laurentiis, que também é uma figura bem polêmica. Sobre a maneira de jogar, o Conte ao longo do tempo sempre jogou com 3 zagueiros. O esquema ou era 3-5-2 ou 3-4-3, e eu estou curioso para ver como ele vai montar o Napoli, pois o time campeão há 2 temporadas e que ainda tem vários jogadores do time vencedor. O esquema com o Spalletti era o 4-3-3. Nos primeiros amistosos dessa temporada, Conte entrou com 3 zagueiros, como no amistoso contra o Mantova e o Girona, e as chegadas dos zagueiros Rafa Marin e o Buongiorno dá a entender que o Conte vai montar o Napoli com 3 zagueiros. E eu quero ver como ele vai encaixar, principalmente com o Kvaratskhelia e o Osimhen, se vai fazer uma dupla de ataque com os dois no 3-5-2 ou um 3-4-3, com o Osimhen no centro, Kvara na esquerda e Politano na direita. Já o meio de campo deve ser Lobotka e Anguissa mesmo, até porque o Zielinski saiu após o término de seu contrato. Agora eu quero fazer uma observação sobre o Osimhen e o Kvaratskhelia, lembrando que no momento da gravação do vídeo, eles estavam no Napoli, mesmo existindo rumores sobre suas saídas, mas eu vou focar nas últimas 2 temporadas deles. Não acho que os técnicos foram os únicos culpados da última temporada dos napolitanos, acho que foram os principais, juntamente com o De Laurentiis, que é o cara que contrata. Mais jogadores também tiveram sua parcela de culpa. A trinca de meio de campo não encaixou e o sistema defensivo sentiu muito a saída do Kim para o Bayern. E sobre o Kvara e o Osimhen, já tem gente falando que eles são jogadores de uma única temporada. Eu discordo completamente disso. É óbvio que o nível deles foram abaixo em comparação com a temporada de título do Calcio, mas um time cheio de problemas, que ficou em apenas 10º lugar no italiano e que saiu nas oitavas da Champions, os dois conseguiram jogar bem e ter bons números. Kvaratskhelia em 34 partidas de italiano fez 11 gols e deu 8 assistências. São bons números para um ponto esquerda, e o Osimhen jogou bem menos, devido a lesões e a convocação para a Copa das Nações Africanas. O nigeriano participou de 25 jogos na Série A italiana, marcando 15 gols e dando 3 assistências. Tá aí, ó, bons números. Para ser considerado jogadores de uma única temporada, tem que fazer bem menos do que os dois mostraram nessa última temporada. A minha expectativa é que o Conte vai dar certo no Napoli, desde que ele controle seu temperamento, que receba investimentos no elenco, pois ele é um técnico que cobra bons jogadores. Esse foi um dos motivos de ele ter saído da Inter, pois na época a direção não deu garantia que teria reforço de peso, depois de perder Lukaku e Hakimi. Enfim, é uma temporada que ele terá tempo, porque depois de vários anos disputando competições internacionais, o Napoli só vai ter a Copa Itália e o Campeonato Italiano nessa temporada de 2024-2025. Então é isso, rapaziada. Comentem abaixo qual a expectativa de vocês sobre o Antônio Conte no Napoli. Até a próxima e valeu!